Olá, boa tarde, bem-vindos. Conseguem ouvir-me bem? Conseguem ver-me e ouvir-me? Ok, então, sem perder muito mais tempo, uma boa tarde. Em primeiro lugar, as minhas desculpas pelas peripécias dos últimos webinars, mas houve aqui uns problemas com a EDP na zona onde estou a fazer as emissões e por precaução, porque existiram vários cortes e cortes que não eram avisados, eu decidi adiar os webinars e começar hoje, porque ontem foi o último dia que as obras estiveram a decorrer. Por isso, para já, as minhas desculpas, uma coisa que não podia evitar. Então vamos falar sobre DNS Cache Poisoning. Este webinar foi um pedido de um formando, já não me recordo quem, mas foi um pedido e, como tal, vou então falar um bocadinho de Cache Poisoning. Por definição, aquilo que nós podemos dizer do envenenamento ou do cache poisoning é aquilo que é um ataque que explora vulnerabilidades no sistema DNS, ou seja, no sistema de nome de domínios, para desviar normalmente o tráfego da internet dos servidores legítimos para servidores ilegítimos. Este ataque é muito perigoso por dois motivos principais. Em primeiro lugar, é a dificuldade de identificar o ataque e, em segundo lugar, a velocidade com que este ataque se espalha. Só para terem noção, em 2010, um ataque destes atingiu a grande firewall chinesa, que controla o tráfego da internet chinesa, acabou por passá-la, saiu das fronteiras da firewall chinesa e chegou até aos servidores DNS dos Estados Unidos. Então, isto pode representar um grande perigo e pode representar efetivamente uma brecha de segurança gigantesca em termos da própria internet. Como é que funciona o cache poisoning? Então, vamos pensar, um servidor de DNS. O servidor de DNS normalmente funciona da seguinte forma. Sempre que o nosso navegador recebe um nome de domínio, ou seja, www.masterd.pt, para aceder, ele tem que entrar em contacto com o servidor de DNS. E o servidor de DNS acaba por ser um bocadinho como as páginas amarelas antigas, a lista telefónica. O que ele vai fazer é procurar para aquele nome de domínio que nós estamos a escrever o IP correspondente na sua lista. E então o que ele vai fazer é manter uma diretoria, ou se preferirem um diretório, como preferirem chamar, de nomes de domínio e dos seus respectivos endereços de IP. O IP acaba por ser a linguagem utilizada pelos computadores e pelas máquinas para aceder aos sites e para aceder a todas as localizações na internet. Então o servidor DNS converte o nome de domínio num endereço IP e o nosso computador lê esse endereço de IP e consegue-nos transmitir a informação. Isto é o funcionamento genérico de um servidor de DNS. Um fornecedor de serviços, um ISP, o Internet Service Provider, executa muitos servidores, ou seja, utiliza muitos servidores de DNS, cada um dos quais vai armazenar em cache muita informação de outros servidores também. Esse servidor vai contactar com os nossos routers Wi-Fi, que também vão atuar, também vão comportar-se como servidores DNS. Porquê? Porque os próprios routers, os nossos próprios routers, vão armazenar em cache as informações dos servidores do nosso ISP, de forma a que a nossa navegação e a nossa navegabilidade seja muito mais rápida e muito mais simplificada. Quando a cache da DNS é envenenada, ou seja, quando se dá o DNS poisoning, o servidor vai receber uma entrada incorreta. O que é que isto significa? Significa que o atacante, o hacker, eventualmente, vai obter controlo
de um servidor DNS, vai alterar as informações desse servidor e vai fazer, ao fim e ao cabo, criar um servidor falso. E o servidor falso vai ficar a trabalhar como se fosse o servidor verdadeiro. É só o Nuno que está a ouvir a voz tremida? Ou os outros também estão a ouvir a voz tremida? O DNS melhor e mais seguro? Depende de... Se calhar é a sua net, Nuno. Se calhar tem que baixar um bocadinho aí a resolução. O DNS mais seguro, talvez o do Google, o 8888, ou então o 8844, ou o 4444. Há vários DNS em utilização, mas seguro 100% não existe nenhum. Portanto, aí ficamos, Luís, sempre um bocadinho limitados. O que nos interessa é garantir que do nosso lado também, sim, existe um da Cisco, mas eu não me recordo de cor, Luís. Depois posso-lhe passar essa informação, mas não me recordo de cor. Eles são tantos números e tantos IPs que a memória RAM também não consegue armazenar tudo. A minha memória RAM, é claro. Então, como eu estava a dizer, o facto de ser criado um servidor falso vai fazer com que, quando o nosso browser solicita ao servidor de DNS um IP para um domínio, o servidor envia um número errado. Para quê? Para que o utilizador seja redirecionado sem perceber e o utilizador acaba por achar que está no endereço correto, mas está num site que vai fazer phishing, ou seja, vai roubar informações. Como já disse, um dos motivos pelos quais o cache poisoning é muito perigoso é a rapidez de propagação entre servidores de DNS. Porquê? Porque os vários ISPs, os vários providers de internet, vão receber informações de um servidor envenenado e isto vai disseminar dados de IPs errados para todos os ISPs, e os ISPs armazenam também esses dados em cache e fornecem aos seus clientes também informações falsas, redirecionando para os tais sites, os tais servidores falsos e com phishing. A partir daí, ele vai se espalhar exponencialmente a outros servidores e routers, e os computadores procuram sempre a entrada de DNS para receber uma resposta errada. Isto vai resultar que cada vez mais utilizadores estejam ligados nos sites, exatamente, é o man in the middle, que vai estar cada vez mais utilizadores ligados a um servidor que é falso e que nos está a roubar os dados. Para falar de cache poisoning, temos que falar também de spoofing. O spoofing DNS é o quê? É a falsificação do DNS e ao fim e ao cabo, outro nome para o cache poisoning. Sempre que existe o spoofing, há aqui uma nuancezinha que podemos também destacar, que é os utilizadores são normalmente desafiados ou é-lhes pedido que façam login na sua conta, seja ela em qual for que estejam a navegar. E isso dá também a oportunidade ao hacker de roubar credenciais. Além das informações que estejam a utilizar na navegação, também pode roubar credenciais. Normalmente estes sites maliciosos também que estão aqui no meio são muito frequentemente utilizados para instalar worms, vírus, cavalos de Troia no computador do utilizador. Dando o quê? Dando acesso em médio e longo prazo a tudo aquilo que o utilizador vai fazer no seu computador. Então os métodos para executar o tal ataque de falsificação, os mais conhecidos são o man in the middle, como disse muito bem o Nuno, que é a interseção de comunicações entre os utilizadores e o servidor DNS,
que resulta no encaminhamento dos utilizadores para um endereço diferente que é malicioso, e também o comprometimento do servidor DNS, que acaba por ser o sequestro de um servidor DNS que vai ser configurado para um IP malicioso. Então, eu vou só aqui colocar uma imagem no ecrã. Só aqui a procurar por ela. Cá está. Então, esta imagem é uma imagem que mostra muito bem um exemplo concreto de um ataque. Então vamos ver. O invasor, que está aqui, o attacker, imaginemos que tem um endereço de IP de classe C 192.168 na gama 3 ponto qualquer coisa. Ou, por exemplo, o ponto 3.300. 192.168.3.300. E vai interceptar o canal de comunicação entre um cliente que tem o 192.168.1.100 e o computador que pertence a um site qualquer que tem o 192.168.2.200. Portanto, temos aqui três IPs, o 3.300, o 1.100 e o 2.200. Neste cenário, o atacante pode utilizar uma ferramenta como, por exemplo, o ARP Spoof, que vai fazer o quê? Vai fazer o cliente pensar que o IP do servidor, do seu servidor, é, na realidade, o IP do invasor. Ao mesmo tempo, o servidor é levado a pensar que o IP do cliente é o IP do invasor. Ou seja, os IPs, o 192.168.1.100 e o 192.168.2.200, que são o IP do cliente e o IP do servidor, vão pensar que o 3.300, o 192.168.3.300, é o IP do provider, quando na realidade não é. E como não é, a informação está lá, acaba por ser recolhida pelo atacante, que é isso que está aqui na imagem. Ele vai injetar aqui uma entrada falsa, o cliente vai fazer o pedido a esse IP falso, neste caso o 3.300, e vai ser sempre reencaminhado para o website falso, da mesma maneira que este aqui, que era o website, o domínio verdadeiro, que é o 2.200, vai pensar que este IP, o 3.300, é na realidade o IP do cliente, quando não é. Então, o que ele faz aqui acaba por ser o tal man in the middle, que é o estar ali no meio a enganar. Isto pode, por exemplo, ser feito com uma ferramenta que é o ARP Spoof, e o ARP Spoof tem comandos que eu não vou demonstrar aqui porque tinha que fazer um ataque a alguém e eu não quero fazer isso, mas esses comandos vão modificar os endereços de MAC na tabela do protocolo ARP, que é um protocolo muito usado na internet, que já expliquei noutros webinars, fazendo com que o computador invasor pertence ao cliente e o cliente pensando que o computador invasor é o servidor. Esse programa, o ARP Spoof, vai então dar essa ideia errada. Normalmente o hacker vai configurar também um servidor web no IP do computador dele, cria o tal site falso que eu mostrei na imagem para parecer com o site verdadeiro e vai fazer, por exemplo, vai usar outra ferramenta como o DNS Spoof, que vai direcionar as solicitações de DNS para aquele seu servidor falso em vez de direcionar para o ISP. Então, o que acaba por fazer é estar no meio
a enganar tanto os emissores como os receptores, tanto os clientes como os servidores. E cá está um exemplo. Reparem, aqui temos o site do NiceBank, aqui temos o site falso, as queries, que são as consultas na net, são feitas, o hacker fez uma query e vai aqui ao servidor de DNS verdadeiro e vai conseguir enganar o master DNS, ou seja, vai conseguir reencaminhar a informação para aqui em vez de ir para o NiceBank. Isto é a forma simplificada de como funciona o cache poisoning. Quais são os riscos comuns deste tipo de ataque? O roubo de dados, que normalmente é muito fixado em e-commerce ou em bancos. Normalmente estes tipos de ataques ocorrem muito em serviços financeiros, números de cartão de crédito, dados pessoais sensíveis, e normalmente as pessoas são redirecionadas para o site de phishing, que vai parecer o site legítimo, e acabam por introduzir os seus dados roubados depois pelo hacker. Isto é muito usado em fraudes de cartões de crédito, por exemplo. Outra ameaça muito comum também é a infecção por malware, ou seja, o spoof redireciona o tráfego, o destino vai ser infectado com uma série de software malicioso e depois, a partir daí, o computador vai estar infectado sem o utilizador dar por isso. Pode estar em risco de spyware, keylogger, worms, vírus, etc. Outro risco ainda é um antivírus simples, não, mas um antivírus profissional, sim. O antivírus simples, para saber que estamos com um DNS falso, normalmente tem a ver mais depois com o ser complementado com uma boa configuração da firewall. Portanto, aí sim. As apps são mais seguras que as queries num browser? Depende das apps, Luís, depende da forma como o código é criado. Isso aí depende sempre da qualidade do programador também. Outro risco também muito destes ataques é as atualizações de segurança que vão ser interrompidas. Porquê? Porque o DNS falso vai dizer que está tudo atualizado, mas não está. E aí corremos riscos graves de ser atacados por Trojans, por cavalos de Troia. Como é que podemos proteger-nos deste tipo de ataques? Normalmente, a maior dificuldade, como eu disse, é identificar se as respostas recebidas são legítimas ou não. Existem algumas medidas que nós podemos também utilizar. A primeira é configurar o nosso servidor DNS como deve ser. Para quê? Para que não precisamos de confiar em relações com outros servidores de DNS, e isto vai tornar o criminoso, vai ter muito mais dificuldade para fazer este ataque. Uma VPN é uma coisa diferente, mas sim, o acesso por VPN é sempre mais seguro, Caio, sim. Mas o acesso por VPN não é para websites, o acesso para VPN é para redes internas, onde nós queremos ter acesso às nossas pastas na nossa rede interna. Portanto, é uma coisa diferente. Isso é o que eu estou a responder, Paulino. Como é que podemos evitar? Então, para o nosso servidor ter menos probabilidade de ser comprometido, nós devemos também ter em atenção as seguintes alterações na configuração do nosso servidor DNS. Nas configurações nós podemos limitar as consultas recursivas, portanto isto é uma hipótese que está lá na configuração de DNS. Ao limitar as consultas recursivas, vamos proteger contra estes ataques. Só armazenar dados relacionados com o nosso domínio e não com domínios que sejam reencaminhados. Restringir respostas para fornecer dados apenas sobre o domínio e não sobre domínios relacionados. E também temos de
ter de consciência, nós e as pessoas que trabalham connosco, que só devem usar sites, só devem ir a sites com certificado SSL, o chamado HTTPS, porque isso minimiza muito o risco. Porque o certificado é muito difícil de vigarizar, de falsificar, e então aí temos também uma garantia extra. Outra medida, garantir que a versão mais recente do DNS está a ser utilizada e que devemos usar todos os seus recursos de segurança. Também a porta não estar atribuída fixa, estar em automático para ele poder de vez em quando fazer mudança, e usar o protocolo DNS-SEC, que é DNS Security, que vai dar uma criptografia a todas as solicitações, a todos os pedidos de DNS, e isto evita falsificações do DNS. Torna um bocadinho o processo mais lento, mas vai tornar muito mais seguro. É aquilo que se chama o DNS over HTTP PS, que é o DOH, que vai ser uma especificação que mantém as solicitações do nosso DNS seguras, sem sacrificar a velocidade como o DNS-SEC. Podemos ativar estes protocolos no nosso browser, está lá tudo nas definições avançadas. Depois, também temos de ter em atenção que o antivírus atualizado, a firewall bem configurada, também são meio caminho andado para ajudar. Não confiar em sites que não são fidedignos e usar então estas proteções. O DNS-SEC ajuda a proteger contra este tipo de ataques, mas tem algumas desvantagens, incluindo falta de confidencialidade dos dados, porque ele autentica, mas não codifica as respostas, ou seja, não encripta as respostas. Implantação complexa, ou seja, o DNS-SEC é difícil de configurar, e também a enumeração de zona, que é usar registros de recursos adicionais para validar as assinaturas. Isso pode também levar a que sejamos vítimas de ataques de DNS cache poisoning. Então, sobre a cache poisoning era o que eu tinha para trazer hoje. Não sei se têm alguma dúvida, se fui claro nas explicações. O vídeo daqui a uns minutinhos já está disponível para consulta, e enviarei o link para todos. Não sei se têm alguma dúvida, se ou não. DNS-SEC é um protocolo de segurança do DNS, Paulinho. Sim, sim, Vaselina, com certeza. A semana 19 e 20 não estão disponíveis. De 19 quê? 19 e 20 de quê? Desculpe, Luís. De abril? Caro André, já fiz vários webinars sobre a configuração do DNS. Mande-me uma mensagem pelo campus, que eu tenho todo o gosto em mandar-lhe os links, está bem? Para poder assistir. Vaselina, lembre-me, por favor, no Skype ou no e-mail, para não me esquecer de lhe enviar os links, está bem? Luís, os links dos webinars normalmente é o meu colega de multimédia que trata, mas eu vou tentar ver com ele o que é que poderá estar a atrasar esses links, está bem? Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Amanhã cá estarei com mais um webinar, quinta também, e seguiremos. Semana passada não houve webinars, Luís.
foi por causa da questão precisamente da EDP, das obras na zona onde eu faço as emissões, não houveram mesmo webinars. Foram todos reencaminhados, ou seja, mudados mais para a frente. Irei fazer esses webinars lá mais adiante. As queries são consultas, Paulinho, são seguras, sim. Sim, houve aqui uma mudança no quarteirão em termos da infraestrutura da eletricidade, e houve vários cortes e então eu não quis arriscar. Desejo a todos uma boa noite, obrigado por terem vindo, terem assistido a mais este webinar. Um forte abraço a todos, qualquer dúvida já sabem, estou sempre ao dispor no Skype, no campus, estejam à vontade. Quem não se juntou a mim no Skype, junte-se por favor, o endereço está lá no campus. Um abraço a todos e muito obrigado.